vai iniciar aqui, estou abrindo só minha página para a gente poder dar início à nossa aula, ao nosso encontro, tá bom? E aí a gente poder iniciar aqui esse encontro. Boa noite. Aqui só. Então, gente, qual que vai ser o papo aqui? O que a gente vai estar discutindo hoje? Hoje a gente vai estar discutindo o tema da nossa aula passada, que foi heranças ligadas ao sexo. Então, a gente falou na última aula, nosso último encontro aí, que foi registrado, foi gravado para vocês, heranças ligadas ao sexo. Aí é muito bacana estar discutindo isso, estar debatendo isso, até mesmo porque esse tema acaba envolvendo outras coisas, acaba envolvendo divisão celular, mitose, meiose, a gente passa a entender um pouco a questão da determinação das características, da união dos cromossomos, dos gametas. A gente vai estar falando disso exatamente agora. Deixa eu conseguir aqui abrir para eu poder partilhar com vocês. Não errei, já foi, agora foi. Então, vamos lá, deixa eu partilhar só aqui minha tela com vocês. Beleza. Bom, então o que a gente falou no nosso último encontro? A gente falou sobre, basicamente, a questão cromossômica. Então, o que é o cromossomo? O cromossomo é nada mais, nada menos do que a fita de DNA enrolada em proteínas. Proteínas, essa grande maioria, são histonas, e aí que possibilitam esse material genético, na hora da sua divisão celular, ele ser repartido, ele ser dividido de modo igualitário, ok? Então, o que vocês estão vendo na imagem, basicamente, é essa questão da fecundação. Então, as células humanas apresentam 46 cromossomos nas suas células somáticas. Fernando, o que são células somáticas? São aquelas células que vão estar constituindo, vão ser responsáveis pela renovação, pela formação do corpo, renovação dessas células, pela regeneração do tecido. Então, as células somáticas elas vão estar relacionadas a essas funções, renovação, regeneração. Então, essas são as células somáticas. As células sexuais, elas vão ser produzidas com um único objetivo, reproduzir. Essas células sexuais, elas são chamadas de gametas. E aí eu tenho um óvulo, eu tenho um espermatozoide para a espécie humana. As nossas células somáticas, elas apresentam 46 cromossomos, ok? 23 provenientes da mãe, 23 proveniente do pai. E aí o que acontece? Quando essas células elas acabam se encontrando, ocorre um processo chamado fecundação e essa célula passa a ter 46 cromossomos. O que é importante destacar aqui? Só para a gente já entrar no que foi dito e trabalhado no nosso último encontro. O que é importante destacar aqui? Para a formação dessas células sexuais aqui, para a formação de espermatozoide, para a formação de óvulo, ocorre um tipo de divisão celular chamado meiose. A meiose ela é responsável por reduzir a carga genética. Então, de 46 passa para 23 cromossomos. Então, qual que é a importância dessa redução no material genético? A importância dessa redução no material genético é justamente na hora que ocorrer essa fecundação, a carga genética da espécie humana seja mantida, que no caso é 46, ok? Então, sempre que eu estiver falando de um processo de formação de gametas, o tipo de divisão celular que vai ocorrer ali é a questão da meiose, é a redução da carga genética. Se não ocorresse essa redução, na hora da fecundação, nós não teríamos 46 cromossomos, e sim 92. E aí, a gente sabe, com 92 cromossomos não tem formação de seres vivos, no caso da espécie humana, ok? Aí é um aborto, o indivíduo nem nasce. Se com uma mais, um a menos, a gente já tem as famosas síndromes, com 92 nem nasce.
ok? Então, isso aqui é só para ilustrar mesmo essa questão cromossômica. E aí, uma coisa interessante, dos 46 cromossomos que nós temos, 44 são ditos autossômicos, são aqueles cromossomos que vão estar responsáveis, tá, por funções sexual, e nós temos os dois últimos que são sexuais. E aí a gente tem o cromossomo X e a gente pode ter, se for um caso de um homem, o cromossomo Y. E é sobre isso que a gente vai falar. Ah, Fernando, muitas coisas, a questão de anomalias genéticas que estão relacionadas ao homem. E aí tem muita coisa legal para discutir aqui. Tem muita coisa interessante, como, por exemplo, essa situação aí no qual eu estou espelhando para vocês. Isso aí é uma anomalia genética, tá? Que a gente estuda dentro de heranças sexuais ou heranças que a gente vai estar falando ligadas à questão dos cromossomos sexuais. E isso aqui é uma anomalia chamada de hipertricose auricular. O que é isso aí? Hipertricose. Hiper quer dizer muito. Auricular quer dizer cabelo. Tá? Ou, hiper quer dizer muito. Tricose quer dizer cabelo. Auricular quer dizer orelha. Aqui, ó. Então, o indivíduo... Claro que eu peguei aqui uma foto, né, para potencializar isso, para mostrar para vocês de uma forma mais... como é que eu posso dizer? Uma forma que ficasse mais isso, ok? Então, isso aqui é hipertricose. E ela está relacionada ao sexo masculino. A gente vai estar vendo isso. Assim como a gente também vai estar vendo a questão do daltonismo, ok? Não sei se vocês conhecem alguém com daltonismo, mas a gente vai estar debatendo isso. Fernando, quais são as 3 heranças que a gente vai estar discutindo hoje, que a gente discutiu na aula passada e que tu vai estar mostrando hoje? Para quem perdeu, herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, herança influenciada pelo sexo. São os 3 tipos de heranças que nós temos. Herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo e herança influenciada pelo sexo. Qual que é a diferença de cada uma? Primeiro, a gente vai falar sobre essa questão da herança, das heranças que a gente conhece como ligada ao sexo. Fernando, o que é uma herança ligada ao sexo? Essa herança ela vai estar relacionada ao cromossomo X, ok? Vale ressaltar a questão dos cromossomos. Vou pegar aqui. A questão dos cromossomos sexuais. Então, a mulher ela vai apresentar o cromossomo XX e o homem vai apresentar os cromossomos XY. Então, isso é muito interessante da gente estar destacando, por quê? Porque quando eu falo de cromossomos sexuais, existe uma coisa que é muito interessante de se debater, de se colocar para discussão, e é a questão desses cromossomos eles serem diferentes. Então, o cromossomo masculino ele acaba sendo menor do que o cromossomo feminino, ok? No caso do que o X, né? Não necessariamente o feminino. Falo feminino porque a mulher ela tem 2 tipos de... Ela vai ter os 2 cromossomos X, ela não tem o Y. O que é interessante? A gente tem uma área desses cromossomos que acaba sendo homóloga, tem cromossomos que são homólogos e tem cromossomos que não são homólogos. Ok? Então, assim, a gente tem essa questão, essa diferença. Isso vai influenciar diretamente nos tipos de heranças que acabarão se expressando. Ok? A primeira que eu vou estar debatendo aqui com vocês é a herança ligada ao sexo. E ela tem como principal característica a questão de estar associada ao cromossomo X, né? Então, ela está associada ao cromossomo X. E aí, uma dessas anomalias que a gente pode ver é a questão do daltonismo. E isso é muito interessante de falar, ó, porque no caso do daltonismo, o fenótipo, ou seja, a característica se manifestando, a gente vai ter mulher normal e a mulher portadora e a mulher daltônica. A mulher, para ser normal no daltonismo, ela tem que apresentar XDzão, ela vai ser normal. Tá? XDzão e XDzinho, ela é portadora. E XDzinho, ela é daltônica. Fernando, nesse caso aí, nessa situação, onde é XDzão, XDzinho, no caso que ela é portadora,
ela vai apresentar aqui os heterozigotos, né? Ela tem o gene para determinar a característica daltônica, só que ele não se expressa, ele acaba não se expressando, ok? Ele acaba não se expressando, ela vai ser portadora. No caso do homem, não. Como o homem só tem um X, então o XDzão ele é normal, e XDzinho ele vai ser daltônico. Então ele vai ter essa característica aí. Isso para o homem representa 50%. 50% do homem ser daltônico. Para quem não sabe, o daltonismo é aquela característica, é aquela situação no qual o indivíduo ele acaba tendo dificuldade para formar, para conseguir capturar determinadas cores. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, tem uma imagem de flores, né, no caso de rosas, onde, no caso das rosas vermelhas, um indivíduo vai apresentar esse tipo de visão aqui, ó. Ele não vai conseguir visualizar essa tonalidade, essa coloração vermelha. Então, ele vai ter uma dificuldade nesse espectro de cores aí relacionadas ao daltonismo, ok? Relacionadas ao daltonismo. Tem gente que para vermelho, tem gente que é para a questão do verde, enfim. Fernando, é só o daltonismo que tem isso? Não. A questão da hemofilia. A hemofilia também tem como principal característica, no caso da hemofilia, a hemofilia é uma anomalia que está associada à questão da coagulação sanguínea. Então, no caso do sexo feminino, ó, XHzão, XHzão vai ser normal, XHzão, XHzinho é portadora, ou seja, ela vai ter o gene, mas esse gene não se manifesta da anomalia. XHzinho, XHzinho, a mulher é hemofílica, ok? Já o homem, XHzão é normal, XHzinho vai ser hemofílico, 50% a maior probabilidade do homem ser hemofílico, do homem ter a dificuldade aí para coagulação sanguínea, ok? Isso no caso aí de herança, opa, acabei indo aqui pro. Isso no caso de herança beleza. Isso no caso de herança ligada ao sexo, ok? No caso de herança restrita ao sexo, que é aquela herança que vai estar. Deixa eu fechar isso aqui, deixa isso aqui ligado, aberto. Herança restrita ao sexo, eu tenho como principal característica ligada ao cromossomo Y, ok? Então, são heranças ligadas ao cromossomo Y. Então, a gente tem essa característica aí de heranças ligadas ao cromossomo Y. Fernando, então vai afetar as mulheres? Não. Tá? Por quê? No caso desse cromossomo aqui, desses cromossomos sexuais, o que acontece? Vai ter uma área que vai ser não homóloga. Uma área que vai ser não homóloga. O que é uma área não homóloga? É uma área no qual esses cromossomos não vão estar pareados, porque o cromossomo masculino é menor do que o cromossomo feminino. Então, uma área não homóloga. E a gente vai ter características para esse fator, como, por exemplo, áreas, no caso, como está ligado ao cromossomo Y, anomalias que vão estar relacionadas só ao homem. Entre elas, o que eu coloquei aqui para vocês, a questão da hipertricose auricular. Só o homem vai ter, e vale ressaltar, isso aqui é dominante. Tá? Então, os homens apresentam essa característica aí, vão apresentar essa característica, e aí vão ter como principal fator, além de apresentar essa característica, se uma mulher acaba se casando com um rapaz que tem essa hipertricose auricular, os filhos do sexo masculino, como ela é ligada ao Y, vão apresentar também essa característica. É claro, mais uma vez, aqui eu potencializei a situação. Acabei potencializando, ok? Mas, no caso, por exemplo, eu tenho essa questão da hipertricose, tá? Mas eu não vou deixar meu pelo da orelha ficar desse tamanho, né? Gigantão, esse tufão. Então, não tem essa característica aqui de deixar de potencializar desse jeito, tá bom? Mas é dominante essa anomalia. Vou encontrar mulher? Não, porque é restrita ao cromossomo Y. Beleza? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta a respeito disso? A gente vai já fazer atividades com relação a isso. Tem alguma pergunta? Nenhuma? Vamos voltar então. A última é a questão da... Se essa aqui, a restrita ao sexo,
ela está associada basicamente ao cromossomo Y. A gente tem a ligada ao sexo relacionada ao X e a restrita relacionada ao Y. Nós vamos ter um outro tipo de herança que vai ser a herança influenciada pelo sexo. Fernando, qual que é a característica da herança influenciada pelo sexo? Esse tipo de herança ele vai estar tendo como principal fator a questão de fisiológica dos indivíduos, principalmente a questão hormonal. E aí, quando você pega esse tipo de herança, vou botar bem aqui para mostrar para vocês, herança influenciada pelo sexo, a gente tem a questão da calvície, que é muito marcante. Então, qual a característica aí que a gente vai ter na questão da calvície do indivíduo? A gente sabe que o homem ele tem como principal hormônio, um hormônio sexual, a questão da testosterona. E a testosterona ela é produzida em alta dosagem no homem. Nas mulheres, não. Nas mulheres, os principais hormônios são progesterona e estrógeno. E aí, o que acontece nessa situação? Embora a mulher não tenha em alta quantidade testosterona, ela produz em baixa quantidade isso. Ela vai ter em pequena quantidade testosterona no seu corpo, ok? Isso vai se manifestar, a metabolização da testosterona pode gerar a questão da calvície. Então, onde é que vai estar esse tipo de herança? Nos genes autossômicos, não nos sexuais, ok? Então, genes autossômicos, cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Então, o que tem de diferente? Comportamento diferente em cada sexo, agindo como dominante em um e como recessivo em outro. No caso da calvície, o homem sendo cesão, apresentando o genótipo cesão, ele é calvo. A mulher também é calva. No caso do heterozigoto, o homem é calvo e a mulher não calva. Aqui o homem vai ser calvo e a mulher não calva no caso do heterozigoto. E no caso do homozigoto recessivo, homem não calvo e mulher não calva. A única forma do homem não ser calvo é com relação a esse genótipo recessivo. Então, vale fortalecer aí que a mulher ela pode sim apresentar essa calvície. Tá? Existem mulheres que apresentam calvície, embora isso seja uma característica muito mais presente nos homens do que nas mulheres. Tá? Deixando de papo, eu quero que vocês acessem aí agora, tá? Socrative Student, por favor, acessem aí. Quem acessar primeiro, coloca aqui o link, Socrative Student. Acessem esse link aí. A sala, botem nome e sobrenome de vocês lá. A sala é Fernando Zou, vou botar aqui também. Pronto. A sala é Fernando Zou. Quem acessar primeiro lá, coloca aí... Não, pode fazer por aí mesmo. É só abrir uma aba nova. Pode fazer por aí mesmo. Só abrir uma nova aba. Já tem aqui a primeira questão aqui para vocês, mas eu não vou começar com essa, não. Vou botar mais para frente e depois eu volto para essa. Vou começar com essa daqui. Obrigado, Bia. Tem uma pessoa já aqui. Vamos aguardar o resto da galera. Quem tiver dificuldade, manda aí a dificuldade. Quem tiver com dificuldade em entrar, Ana, Beatriz, as duas Beatriz, Juliana. Tem duas pessoas já logadas aqui. Quem já entrou, tá, já pode começar a responder aqui as questões. Deixa eu ver aqui. Ana disse que a internet dela está ruim, ela está tentando. É só abrir uma nova aba. Se conseguir,
conseguir acessar, tá bom? Caso não, pode estar interagindo também aqui pelo chat. Não tem o menor problema. Estou esperando a tela. Já está aí a primeira questão aí para vocês fazerem. Três pessoas logadas. A primeira questão é assim, ó. Lembrando, eu fiz a questão, não está avançando, Fernando. Por quê? Porque isso aqui é programado por mim. Então, só avança quando eu libero para avançar. Até agora, ó, 3 alunos aqui logados, ninguém respondeu. Ó. Ok? E aí só avança quando eu permitir. Primeira questão diz assim, ó. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta com exceção das condições de iluminação. Peraí, que eu pulei. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto de indivíduos foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava flores amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentavam. E aí me pediram na aula passada para botar questões que te trouxessem mais um processo de contextualização. E aí eu fui pegar questões do Enem, né? Para a gente estar trabalhando, sair daquela etapa de fixação para questões do Enem. E aí eu tenho essa questão aí de 2009, Enem, como uma questão dessa acaba sendo abordada. Ok? Então, ele clonou e aí a característica foi diferente. Dos 4 alunos, 3 responderam. Alguém está com dificuldade de responder essa, entrou, mas não conseguiu responder. Eu posso avançar para outra. Bota aí no chat, gente, comunica aí no chat. Bora lá, então. Vamos para a próxima. 4 dos 4. Essa outra aqui é interessante, ó. A 6. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, caso de especiação. Essa especiação não ocorre devido ao. Por que essa especiação não ocorre? Lembrando, quando eu falo de raças, eu estou falando de subespécies. Raça é a mesma coisa de subespécie. Então, oscilação genética das raças, convergência adaptativa das raças, isolamento geográfico entre as raças, seleção natural que ocorre entre as raças, manutenção do fluxo gênico entre as raças. 2 pessoas das 4 responderam. Vamos lá. 3. Falta só mais uma pessoa responder para a gente avançar. E Fernando, Oi. é porque eu não sei se eu me perdi em algum momento aqui na aula, mas só passou 2 questões, né? Assim Sim. que é 6, eu passo as outras. Só duas. Eu Ah, comecei tá. tipo um gibi, de trás para frente. De propósito, comecei com essas aqui que são mais teóricas. Uma pessoa, vou avançar. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Beleza, vamos voltar aqui. Beleza, olha essa daqui, ó. O daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal, heterozigota. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Masculino e daltônico. Então, pega aí o teu papel, né? Tu vai pegar como principal característica. Vou pegar uma folha aqui.
vai pegar como principal característica um casal daltônico, tá? Casou-se com um homem daltônico. O cara, para ser daltônico, ele tem que ser X, Y, Dzinho, né? X, Y, Dzinho. Ele casou-se com uma mulher normal, homozigota. Mulher normal, X, Dzão, X, Dzão. E aí tá perguntando qual a probabilidade do casal ter um filho masculino e daltônico. E aí tu vai fazer o cruzamento, né? Primeiro filho, no caso vai ser uma filha. Segundo filho, cruzamento aqui. 3 dos 4 já fizeram, né? Beleza, vamos para mais outra. A hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo que um homem normal casa-se com uma mulher portadora, qual a probabilidade de gerar uma menina hemofílica? Faz aí teu cálculo. Ninguém ainda fez essa. Uma pessoa, tá? Fernando, como é que fica isso aí? Um homem normal, o cara para ser normal com relação à hemofilia, ele tem que ser X, no caso da hemofilia, né? X Dzão, Y. Ele casou-se com uma mulher portadora, então a mulher vai ser XX, XDzão, XDzinho, né? Então faz esse cruzamento aí. Uma menina, qual a probabilidade de gerar uma menina? Lembrando, para gerar uma menina tem que ser 1/2, né? 50%, né, galera? 2 pessoas fizeram. 3 agora. Vamos ver se mais alguém aí faz. Estou tendo uma média de 3 pessoas respondendo a questão. 4. Beleza. Mas eu já não estou cruzando os sexuais. Não, eu falei com relação à determinação do sexo. Tipo, tu não precisa botar 1/2, né? Já vai aparecer aí quais sexos vão estar sendo formados. Ok? Olha essa daqui como é interessante. Primeiro eu vou aproveitar esses minutos aqui. Deixa eu ver aqui se tem gente aqui para fazer perguntas. Se tiver pergunta, gente, pode fazer aqui, tá? Olha essa segunda aqui, ó. A hipofosfatemia com raquitismo resistente à vitamina D é uma anomalia hereditária, ou seja, isso pode ser passado de geração em geração. Raquitismo é aquela pessoa que tem... Muita gente confunde, acha que raquitismo é o fato da pessoa ser magrinha, tu é raquítico e tal. Tem nada a ver. O raquitismo está relacionado a uma má formação óssea. Então, aquela pessoa que nasce com a perninha torta e tudo mais. É isso que é o raquitismo. Não tem nada a ver com a pessoa ser magra. A gente cresce ouvindo isso, né? Tu é raquítico. Tem nada a ver, tá bom? Na prole dos homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. É correto concluir que a anomalia em questão é tanto meninos quanto meninas são afetados. Então, que tipo de anomalia é essa? É uma anomalia restrita ao sexo? É uma anomalia ligada ao sexo? É uma anomalia com gene dominante autossômico? Duas pessoas responderam. Três pessoas. Falta só mais uma para a gente fechar.
dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, Por última, não menos complicada, para a gente fechar, sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina na sua pele. Se um rapaz albino casa com uma mulher que produz melanina normal, porém que possui uma mãe albina, qual a probabilidade de o filho do casal nascer albino? Mole, 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 essa questão aí para não zerar. Já responde aí. Então, o rapaz é albino, casou com uma menina que não tem o albinismo, mas a mãe é albina, ou seja, está dizendo o quê? Está dizendo que essa menina ela é heterozigota, né? Ela tem um gene do pai e um da mãe, então ela é heterozigota. Faz o cruzamento, qual que é a probabilidade aí desse filho? Aí não tem nada a ver com sexo, tá, gente? Não tem nada a ver com o sexo da criança. Duas, três. Uma pessoa para fechar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Quatro. Fechou. Vamos lá, então. Vou começar com essa daqui. Vamos ver. 100% das pessoas acertaram ela, né? 100% dos que estão aqui fizeram. De fato, 50%. Tu está cruzando um homozigoto recessivo com um heterozigoto. E aí vai dar 50%. A segunda questão. Tá? A gente teve aqui, ó, das 4 pessoas, 2 foram em uma, 2 foram em outra. Tá? As que erraram botaram determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. E as que acertaram, ligada por um gene dominante, né? Então, o que é importante aqui nessa questão da gente analisar, para que vocês não acabem cometendo esse erro? Ó, é uma anomalia hereditária. Tá? Na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. Beleza, 7 minutos. É correto concluir, então, se todos são afetados, todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais, no caso dessa situação, é uma dominante, né? Não tinha como ser recessivo aí. Por isso que é gabarito letra B. Tá? Então, na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. Então, é uma característica aí dominante. 2 pessoas acertaram, 2 erraram. A 3, eu tive 3 pessoas acertando e uma pessoa errando. Que era para fazer o cruzamento lá da hemofilia. Então, 75%. Ok? Então, estou cruzando aí, esse tipo aqui, ó, no caso da hemofilia, né? Eu botei aqui com daltonismo, seria a mesma coisa. Então 75% das pessoas, dos alunos aqui acertaram. Essa daqui 100% errou essa daqui. Eu acho que vocês estão tendo uma dificuldade com essa questão, então eu vou parar de espelhar e vou botar aqui no meu caderno para vocês. Vou botar aqui para uma forma de tentar mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Questão da minha câmera para mostrar para vocês. Ela, né? Fui por cima, não é por cima, era para. Nessas horas até a câmera some. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá aqui. Então, aqui, ó, esse é o cruzamento, ó. Você pega, no caso, um X, Dzão Y, isso aqui é a questão do homem normal, né? Cruzando com
uma mulher portadora. Tá? É a partir daqui que tu faz esse cruzamento. Então, tu cruza uma mulher, um homem normal com uma portadora. Ok? Fizeram o cruzamento dessa forma, se vocês acabaram fazendo esse cruzamento dessa forma, ou se vocês tentaram fazer de outro modo. Mas aí a questão da determinação do sexo. Deixa eu ver aqui o que botaram. Vou espelhar aqui para vocês de novo. No caso, ela está falando assim, ó, o daltonismo, um homem daltônico homozigota, a mulher homozigota, né? Então, isso aqui é a resposta, na verdade, eu botei da outra, né? Que é do daltonismo. No caso aqui, essa mulher vai ser XDzão, XDzão, ok? Vai ser XDzão, XDzão. Então, uma mulher, um homem daltônico, então o homem vai ser XDzinho, cruzando com uma mulher XDzão, XDzão. XDzão, XDzão. E aí tu faz esse cruzamento. Tá? O homem XDzinho, ou não, XDzinho, Y, e a mulher, no caso, XDzão, XDzão, que ela é dominante. Deixa eu ver aqui a galera. Então, não, na verdade, 25% pois o pai é daltônico e a mãe normal. X vem da mãe. Ok? A mãe é normal. No caso aqui, a mãe é XDzão, XDzão. E o pai, ele vai ser... O pai vai doar o Y e a mãe, o pai vai doar o Y e o pai... eu vou colocar no quadro aqui, no meu quadro, e aí eu fotografo e mando para vocês. Tá bom? Fotografo e mando para vocês. A quinta questão, tá? 75% no caso dos 4, 3 acertaram. Os genes são idênticos, mas os fenótipos vão ser diferentes. Ou seja, se foi clonado, é o mesmo gene. Então, genes idênticos, porém, a questão do fenótipo, da cor das folhas, vai ser diferente. Eu estou acompanhando aqui o time também. Tá? Tenho agora menos de 50 segundos. Estou acompanhando o time aqui. 1 minuto agora. Tá? E a sexta questão, que foi a que a gente fez por último, tá? A questão, no caso, essa sexta, muita gente botou oscilação de genética das raças e manutenção do fluxo gênico entre as raças. E, na verdade, essa daqui seria a seleção natural que ocorre entre essas raças, né? Então, essas raças, elas vão buscando isso de forma individual. É claro que o homem tem uma coisa que é chamada de seleção artificial, ok? A seleção artificial, a gente induz, a gente acaba induzindo, mas, no geral, no ambiente natural, esses animais, eles acabam atraindo por outras coisas, ok? Eles vão entrar num período fértil, e aí eles podem escolher de diversas formas, e aí entra no campo mais da seleção natural do que de uma seleção artificial, ok? Eu vou fazer essas duas questões que vocês